Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros de Santa Maria. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia da TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode visualizar no Facebook ou no Instagram, dar uma olhada no convidado que esteve aqui ou mesmo programas anteriores que ficam aqui alojados. Nossos apoiadores são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história, Ótica Santos, visivelmente a melhor, e Planeta Bola, a Casa dos Boleiros de Santa Maria. Gabriel Pran, que está aqui com a gente, que legal recebê-lo de novo aí, Gabriel, que bom revê-lo. Prazer aí falar contigo, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre é um prazer estar falando um pouquinho sobre futsal aqui. Pois é, futsal de novo botando, chegando em 2023, tudo recomeçando, se reorganizando, mas antes queria que tu desse uma relembrada para a gente aí em 2022, no meu ponto de vista, pelo menos, acho que foi um bom ano. Por um detalhe, não consegui o objetivo maior, né? Mas acho que também o trabalho desenvolvido também tem que ser observado sob vários ângulos. Não sei se tu pensa a mesma coisa. Dá uma falada para nós sobre 2022 aí, Gabriel. Perfeito, né? Acho que tua análise é bem semelhante à nossa aí, né? Por mais que ficou uma frustração bastante grande com aquela eliminação aqui em casa, a gente avalia o ano todo, né? A gente precisa também olhar as coisas positivas que a gente fez ao longo da temporada. Então, foi uma campanha excelente, né? A gente conseguiu primeiro lugar na classificação geral, classificamos aí com bastante vantagem nas quartas de final para a semifinal e casou, né? Que acabou enfrentamos aí a atual campeã na semifinal, né? Fizemos um jogo difícil lá, um empate, aqui também, né? Acabou empatado o tempo normal do jogo e acabou que o jogo foi para prorrogação e na prorrogação a BGF foi melhor que nós aí, conseguiu a classificação, o que nos deixou bastante frustrado por não conseguir chegar na final, e a gente sabia que chegando na final a gente teria também chance de ser campeão, né? O que colocaria Santa Maria e o FSM aí na história do futsal do estado, né? Mas infelizmente talvez tenha faltado alguma coisa, né? E a gente avaliou isso e está tentando corrigir isso agora para as próximas temporadas também, né? Mas foi um excelente ano, né? Todo o grupo está de parabéns, todos os nossos apoiadores a gente precisa agradecer também, porque foram pessoas que conseguiram incentivar e fazer com que o futsal no ano passado acontecesse. Então foi excelente assim a temporada, né? Uma campanha histórica realmente para nós, além do que a gente imaginava, né? E todo mundo que trabalhou, desempenhou, está de parabéns pelo que desempenhou, porque foi um ano bastante positivo em relação a tudo isso, né? Todos os resultados conquistados. E a gente sabe que jogo, às vezes, não é o teu dia, às vezes, né, a equipe não está muito bem, e isso acabou acontecendo nesse jogo derradeiro para nós. Mas nada disso apaga tudo que a gente desempenhou ao longo do ano, né? Então, foi um exemplo aí a questão dos treinamentos, a questão da dedicação do grupo, e a gente só aprendeu, né, com tudo isso também. Gabriel, é bom a gente dar uma relembrada, quem está nos acompanhando pela primeira vez falando sobre a tua equipe da UFSM de futsal, tem pessoas que estão sempre se agregando e entrando junto com a gente. Quanto tempo está fazendo esse trabalho aí, o pessoal se lembrar de tudo, né? Porque às vezes o pessoal só vê aquele resultado final, mas não sabe o que vocês fizeram para chegar até ali, né, Gabriel? Exato, né? Então a UFSM Futsal é um projeto dentro da UFSM e ele surgiu já em 2005, né? Então faz muito tempo, né? Em 2005 eu era atleta da equipe, então eu fui um dos primeiros, compus aí o primeiro grupo de atletas, né? Surgiu a ideia de montar uma equipe? Surgiu a ideia de montar uma equipe a partir dos veteranos meus ali, eles eram 5 que organizaram a equipe, montaram uma comissão técnica e começaram a chamar os alunos para treinar.
Desde aquela época a gente treinava em horários assim bem alternativos, às vezes mais para tarde da noite, às vezes meio-dia, às vezes alguma tardinha que se conseguia. Nos intervalos de aula vocês conseguiam encaixar? Em intervalos de aula era bem comum de treinar sexta-feira ou meio-dia, por exemplo, né? Então a gente tinha alguns horários, uma dificuldade de material, dificuldade de fardamento, uniforme, enfim, uma série de coisas. Mas ali se compôs, né, um grupo bastante forte, bastante unido, que começou inicialmente a disputar competições aqui na cidade, né, e depois também competições a nível universitário aqui no estado, né, a Copa Unicinos e os Jogos Universitários Gaúchos. E isso permaneceu por muito tempo, né, foi crescendo, foi tomando bastante proporção, uma proporção grande assim de desempenho da equipe também, o que permitiu em um certo momento começar a sonhar com coisas maiores, né? Nesse meio tempo todo a equipe conseguiu 2 vezes ser campeão universitário estadual, o que permitiu por 2 vezes jogar os Jogos Universitários Brasileiros também. Teve também nesse período, 3 conquistas da Copa Unicinos, que é uma competição a nível universitário Mercosul. E como eu falei, né, então nesse contexto permitiu a gente sonhar e abrir a possibilidade de pensar coisas maiores. O professor Antônio Guilherme Schmitz Filho, né, junto com alguns acadêmicos que ele orientava na época, conseguiram construir um projeto que teve o apoio imediato aí da reitoria para afiliar então a universidade, né, na Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Isso aconteceu em 2015, então em 2016 a gente estava pela primeira vez já disputando então a competição a nível estadual profissional, né, por mais que ainda consideramos uma equipe amadora, disputamos uma equipe a nível, uma competição a nível profissional. Na época, então, série bronze, então disputamos alguns anos de série bronze, né, um nível bem diferente daquele que a gente enfrentava nos campeonatos universitários, uma dificuldade tremenda, aprendemos muito, ano a ano a gente vem aprendendo. Cada jogo era uma guerra. Cada jogo era uma guerra. Só quem andou pela bronze sabe o que é a bronze. Exatamente. E 2019, né, pela separação aí dos times, né, entre Liga e Federação, acabou que a gente alcançou a Série Ouro, né, permanecendo na Federação. Por conta da pandemia, a gente não jogou o ano seguinte e aí desde então de 2021 a gente retomou as competições, né? Então jogamos 2021 a Série Ouro, 2022 mais uma vez, né, conseguindo essa campanha histórica e agora mais uma vez a gente está iniciando os trabalhos aí de preparação para essa temporada. Bom, nessa caminhada toda aí, você falou no Antônio, o Antônio era do handebol, acabou ajudando na montagem da equipe do futsal. Exato. Ele também gostava do futsal ou foi em decorrência da função dele que ele gostava, né, continua gostando, inclusive, mas creio que essa ida para o futsal foi muito mais porque o futsal tinha uma organização já prévia à entrada do Antônio, até para coordenar as equipes, né? O Antônio tinha um projeto de coordenar todas as equipes esportivas da universidade, então existia uma época na universidade que era um apoio muito grande a todas as modalidades, então a gente ia para os jogos universitários com 2, 3 ônibus às vezes, com equipes de handebol feminino, masculino, basquete, futsal, futebol já foi uma vez também, ou mais de uma, né? E era o Antônio que coordenavam todas essas equipes, né? E tinha acadêmicos que atuavam em cada uma dessas equipes, então ele sempre foi um entusiasta e um apoiador de incentivar todos os esportes dentro da universidade, por mais que ele tenha sido atleta de seleção brasileira de handebol, né? E o futsal, acho que na época, né, já tinha uma história um pouco até de tempo, assim, um pouco mais fortificada, né? E alguns acadêmicos dele que atuavam com o futsal, que tinham como preferência o futsal, puxaram, né, à frente junto com ele, instigando ele para tentar fazer com que o futsal subisse um pouquinho de patamar, né? E ele de imediato aí concordou com a ideia, escreveu o projeto junto com o professor Braulio Machado e conseguiram aprovar, né, essa nossa participação, né? Então creio que isso aconteceu justamente porque o futsal tinha uma história, uma carreira um pouquinho mais extensa desde 2005, desde antes de o Antônio efetivamente conseguir pegar, né, toda a coordenação desses projetos. Foi um trabalho que vocês fizeram, um trabalho, digamos, inicial, que deu credibilidade para que ele assumisse junto com o projeto. Quem te acompanha desde o início, hein, Gabriel? Tu está desde o início, né? Eu tive algumas saídas. Foi um dos pais da criança. Né? Como eu tive como atleta, né? Então Sim. Eu fiquei como atleta até 2011.
Em 2011 eu acabei indo para a URGS, né, fazer meu doutorado, e então ali eu tive que me desvincular da equipe aqui. Deu um tempo longe. Até acabei jogando na equipe da URGS, enfrentei o FSM algumas vezes nessas competições universitárias, né, em alguns momentos. E aí nesse meio tempo eu acabei me desvinculando, né. Eu estava acabando o doutorado, já estava aqui em Santa Maria, eu já era professor aqui da FAMES, né, que hoje é a Faculdade Metodista, e então a gente... e nesse meio tempo eu também montei um projeto de futsal na FAMES, né? Então, quando foi o primeiro ano de UFSM Futsal, a gente juntou assim as ideias, né? Então até alguns acadêmicos meus da FAMES também atuavam junto na universidade aqui para compor esse grupo de trabalho para desenvolver essa equipe para jogar a série bronze na época, né? Então, até no primeiro ano eu também fui atleta ainda, e aí no segundo ano eu acabei saindo para virar treinador, então, né? Desde o início aí quem está principalmente é o Felipe Super, né? Que é meu auxiliar técnico, treinador da equipe sub-20 também. Ele esteve comigo já desde o início, porque ele era um dos acadêmicos da FAMES que atuava no meu projeto lá. E surgiu uma possibilidade dele começar a atuar como preparação física, preparação de goleiros na equipe. Ele atuou e logo depois também surgiu a possibilidade de ainda ter experiência como atleta e atuou como atleta na equipe, né? E depois disso ele permaneceu, teve uma saída também, mas retomou o trabalho comigo, né? Então dá para dizer que ele é o cara que está mais tempo comigo aí atuando. E depois disso alguns acadêmicos que já estão indo para a terceira ou quarta temporada, como o Matheus Pacheco, o Brian Lima, que são acadêmicos que no início do curso entraram e continuam até hoje, né, desenvolvendo as suas funções ali e almejam aí trabalhar com essa parte no futuro, né, assim que se formarem. Bom, vamos então voltar à atualidade. 2022, retorno depois de pandemia, uma certa dificuldade, mas o pessoal se manteve mais ou menos unido, né? Vocês chegaram a participar de alguns eventos também durante a pandemia ou pararam totalmente, Gabriel? Em 2020 a gente parou totalmente, né? Não teve como a gente atuar, né? Não tinha uma liberação até de biossegurança para um projeto da UFSM atuar, né? Em 2021 a gente conseguiu aprovar junto às comissões de biossegurança que existiam a liberação de a gente poder utilizar os espaços para treinamento, né? Seguindo todas as recomendações que existiam. Todos os protocolos, inclusive o próprio apoio da prefeitura aqui da cidade também, né? Que teve... aprovou também os nossos treinamentos no CDM, né? Então, em 2021 a gente conseguiu atuar, né? E aí, em 2021 a gente atuou só com a equipe adulta, né? Até para estar recomeçando e tudo mais. Mas foi uma interrupção que dificultou para nós, né? A gente vinha num processo legal, 2019 foi um baita ano também para a gente, então a parada de 2020 nos dificultou um pouco para 2021, né? Mas foi mais um ano de 2021 de aprendizado, né? Possivelmente, se a gente não jogasse ali em 2021, a gente retomaria na série bronze novamente em 2022, né? Não existiria justificativa para que a gente não permanecesse na série. Teria uma quebra de sequência. Então a gente retomaria no nível mais baixo novamente, né? Então as entidades aí, as pessoas que compunham esses grupos entenderam a situação, né? E para que a gente conseguisse ter uma continuidade, aprovaram, e a gente em 2021 então jogou. Então jogamos em 2021, jogamos em 2022 e agora estamos no terceiro ano, né? A novidade do ano passado foi que no ano passado a gente retomou, né, com a equipe sub-20 também, e também foi muito positivo, porque acabamos, por mais que a competição teve algumas dificuldades de ser realizada, a gente conseguiu ficar com o segundo lugar na competição. Então, a equipe sub-20 da UFSM no ano passado foi vice-campeã do estado aí nessa competição organizada pela federação. E também retomamos, né, ou pegamos, para minha coordenação como docente, também o futsal feminino, né? Então, no ano passado a equipe começou os treinamentos, né, coordenado pelo professor Igor, e estão em treinamento desde o ano passado, almejando coisas muito boas para esse ano, né? Conseguimos fazer várias realizações de amistosos no ano passado, e o desempenho da equipe está melhorando gradativamente. Para esse ano já conseguimos a aprovação também para desenvolver ou participar do campeonato da série prata pela federação também. Então essa é uma novidade que nessa linha também vem para esse ano, a equipe adulta na série ouro, adulta masculina na série ouro e adulta feminina na série prata da federação. Vai ter essa participação? Vai ter essa participação, já estão em treinamento também, estão se preparando aí para esse grande desafio também.
Vocês devem ter feito já reuniões, claro, de análise e busca de digamos, resultados, né? O porquê do resultado não ter dado o que vocês imaginavam. O que vocês principalmente encontraram aí de possibilidade de melhora para 2023 nesse trabalho de 2022? A gente acredita, eu basicamente acredito em dois aspectos aí, né? O primeiro aspecto relacionado à parte dos treinamentos, né? Então, a gente costumava deixar muito mais desenhado algumas coisas em treinamento para acontecer no jogo, e quando isso não acontecesse a gente tinha dificuldades, né? Então a gente teve alguns jogos da temporada que isso aconteceu, que alguma dificuldade aconteceu para nossa equipe e a gente não conseguia resolver os problemas do jogo. Então, isso acendeu um alerta para que a gente consiga, talvez, dentro dos treinamentos, dar um pouco mais de liberdade para os atletas compreenderem as situações que estão acontecendo ali e deixar menos rígidas algumas coisas, né? Então, movimentações, padrão, né? Enfim, essas coisas que a gente usa no jogo, como treinador a gente coloca, a gente acredita que é um ponto que precisa ser melhorado com os treinamentos. A gente vai começar isso desde o início agora, a conseguir deixar os treinamentos mais ricos em relação à questão de conteúdo e mais ricos em questão dos atletas conseguirem resolver os problemas de forma autônoma dentro do jogo, né? Para que justamente quando esse tipo de situação acontecer de novo, eles não fiquem reféns, talvez, de uma informação de treinador e consigam eles mesmos resolver. Tem tomadas de decisões próprias. Perfeito, né? Eles até têm, nossos treinos têm isso, mas a gente acha que faltou um pouquinho. Então a gente vai ajustar para essa temporada os treinamentos nesse sentido, de deixar os treinamentos mais ricos, mais dinâmicos, com mais possibilidade de eles entenderem aonde está o espaço, aonde a gente pode explorar o adversário dentro do jogo. Essa é uma das características, né, que a gente já está mudando a partir de agora, porque a gente já iniciou os treinamentos. E uma outra característica que foi muito forte foi talvez a questão psicológica no momento decisivo da partida. Então a gente sentiu assim que quando aconteceu ali até os próprios erros de arbitragem que aconteceram naquele momento, a gente sentiu muito isso, né? Isso nos dificultou na partida e a gente não soube lidar muito com isso, né? Entrou num estado acima do estado de ativação que a gente precisa estar e passou por um nível de nervosismo, de tentar acelerar algumas coisas que não precisavam, e isso acabou afetando talvez o nosso desempenho, né? Então eu lembro que exatamente quando aconteceu o primeiro erro de arbitragem, imediatamente depois a gente já tomou o gol, que depois a gente teve que fazer um gol para empatar a partida. Então essas coisas afetaram a gente um pouco, a gente precisa trabalhar isso de alguma forma também, né? E lá no final da partida também, né? Então quando a gente sofreu o primeiro gol na prorrogação, que foi exatamente no finalzinho do primeiro tempo, no início do segundo tempo a gente entrou com a estratégia de goleiro-linha, e a gente não conseguiu utilizar essa estratégia que a gente vinha utilizando de forma bem significativa, bem interessante, com bastante resultado, porque também a gente teve algumas expulsões a partir de algumas situações que aconteceram, e isso acabou minando nossas possibilidades de conseguir buscar o placar, né? E até o placar acabou ficando bastante elástico, né? Então acredito que essa questão psicológica de lidar com situações adversas em momentos críticos das partidas também é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar ao longo dessa temporada. Bom, vocês já pensaram... Bom, primeiro, vocês perderam atletas nessa passagem de 2022 para 2023? Sim, são 4 ou 5 atletas que não permanecem aí desse elenco, né? E aí a gente já teve algumas reposições e também está apostando mais uma vez nesse ano nessa mescla de juventude e experiência. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Esse ano vocês já, na montagem do grupo, alteraram para dar uma rejuvenescida? Exatamente, né? Então, qual vai ser a nossa estratégia nessa temporada em relação a isso, né? A gente também teve um grupo reduzido que acabou permanecendo conosco do Sub-20, né? Então esse grupo reduzido que ficou com a gente, eles vão integrar a nossa equipe adulta nesse ano, e pelo menos nesse início de caminhada a gente vai fazer os treinamentos conjuntos, né? Com atletas da equipe adulta e com atletas da equipe Sub-20 compondo o elenco, né? E isso sempre foi assim uma receita de sucesso, digamos assim, para o que a gente desempenhou nos títulos que a gente ganhou universitários, tiveram dessa forma também.
né? Então a gente vai repetir essa estratégia mais uma vez nessa temporada e a gente aposta muito que isso dá certo e até para a formação dos atletas que estão chegando, né? Porque é diferente eles treinarem só na categoria deles e eles treinarem com a experiência dos atletas mais experientes, ensinando, eles percebendo algumas coisas do jogo. Então a gente aposta nisso também como uma estratégia de longo prazo para desenvolver essa gurizada que está chegando com gás, com vontade, né? Mas precisa aprender muitas coisas ainda para desempenhar em alto nível, né? Então essa estratégia a gente vai repetir. Então a gente vai ter mais ou menos aí uns 9 atletas, de 9 a 10 atletas de idade adulta acima de sub-20 e mais 9, 10 atletas de idade sub-20. Então nosso grupo vai ter em torno de 20 atletas com essas características de mais ou menos 50% de cada categoria. Perfeito. Bom, você já tem dados da nova competição 2023, já sabe nisso? Chaves, já tem esses dados todos na mão? Sim, eu até vou pegar aqui a colinha para ficar mais fácil, mas são 13 equipes, né, que vão disputar a competição, então são 13 rodadas aí, uma delas a gente folga. Todos contra todos? Todos contra todos, o turno único, né, repetindo o que foi no ano passado, só que com menos equipes, né? Então não teve nenhum descenso, né, desse ano para o ano passado, teve uma desistência de uma equipe que não vai participar nessa temporada e subiram 4 equipes aí, né? Então subiu a equipe do Figueira de Tupã, subiu a Ser Triunfo de Triunfo, Ser Santiago de Santiago e a Ser César de Carazinho, né? Então por isso que ficou, né, com um grupo maior de equipes. Ser César retornou. Ser César retornando aí. É uma tradição do nosso futsal. Exatamente, né? Então vindo com um grande investimento, né? Uma empresa que está apostando neles aí. Fizeram uma pré-temporada em Balneário Camboriú, então tem atletas de Liga Nacional, renomados, que estão fazendo parte do grupo deles. A gente acredita aí, né? E o próprio Santiago também, que fez uma temporada excelente. E tem atletas também renomados, né? Que são importantes no cenário estadual, nacional também, fazem parte do grupo do Santiago, então a gente está entendendo aí que essas duas equipes vão ser expoentes na temporada também, né? Por mais que estão vindo da Série Prata para a Série Ouro, a gente acredita que eles vão ser expoentes aí, né? Então a gente já inicia a nossa caminhada no dia 6 de maio. O primeiro jogo vai ser aqui em casa, né, contra a equipe do Barcelona de Júlio de Castilhos, uma equipe que foi difícil de enfrentar no ano passado também, né? Nós perdemos para o Barcelona, acho que, se não me engano, até foi a única derrota que a gente teve na competição, na primeira fase, né? Foi contra a equipe do Barcelona, a gente enfrentou eles em Júlio de Castilhos, então esse ano eles vão vir aqui para Santa Maria e nós vamos fazer o confronto aqui no dia 6 de maio, né? E lá por setembro acaba a temporada, na 13ª rodada a gente joga contra o Brasil, que é o atual campeão, né? A ABF de São Lourenço do Sul. A gente joga contra eles lá em São Lourenço do Sul na última rodada. Então vai ser uma competição bastante difícil, né? Inclusive a gente também enfrenta Santiago e Ser César fora de casa. Então os nossos jogos fora de casa vão ser jogos de bastante desafio pra gente. Pesados. Bem pesados, né? Então a gente está estudando agora a tabela até para fazer projeções aí, mas a gente sabe que vai ser uma dificuldade bem maior talvez do que foi no ano passado, até em função dessas equipes que estão chegando com bastante estofo, assim, né, e atletas e trabalho, né, treinadores que têm um reconhecimento nacional. Primeiro turno, todos contra todos, classificam 8. E aí, a partir disso, né, cruzamento olímpico, cruzamento olímpico, quartas de final, mata-mata, semifinal e final. Previsão de final é no dia primeiro final de semana de dezembro, né? Então começa em maio agora, a gente espera estar lá em dezembro na final, né, nessa temporada, avançando um pouquinho mais do que a gente estava no ano passado. Jogos serão sediados no Centro Esportivo a princípio? Sim, ontem já solicitei alguns espaços, né, então já está confirmado aí que desses 6 jogos que a gente tem em casa, 5 deles a gente já conseguiu a data, só num dos jogos aí que já tem um evento previamente agendado no CDM que a gente vai precisar reorganizar a data com o adversário ou trocar de lugar, né? Então isso a gente ainda vai ver no decorrer do processo, mas a maioria dos jogos no CDM. Bom, vocês devem receber informações, é lógico, dos adversários, né? E como você falou, algumas equipes de nome, mas tu tens, além desses aí, alguma outra equipe que te chamou a atenção, que tu acredita que também pode ser uma surpresa? Não digo surpresa, mas digo que esse trabalho, né, que vem vindo de longo prazo, né? Então,
A própria equipe do União Independente, né, também fez uma temporada excelente no ano passado, também foi eliminada na semifinal. É uma equipe que foi por detalhe também que não chegou na final, e se chegasse na final teria grande chance de ser campeã também. A finalista do ano passado, a BGF, que era a atual campeã, mais uma vez, esse ano eles juntaram com uma outra equipe, então vão fazer uma mescla possivelmente lá e possivelmente eles vão vir bastante fortes. Aí a previsão é que eles venham fortes com bastante investimento nessa temporada também. Não divulgaram muitas coisas ainda pra gente saber se realmente é isso ou não, né? Mas mesmo que não seja, sempre é uma equipe muito perigosa, como mostraram aqui na semifinal contra nós, né? Então a gente espera que União, Brasil e a BGF continuem sendo aí as expoentes, né, também desse grupo remanescente, né. E claro que sempre tem alguma outra equipe que acaba surpreendendo, né, que a gente vai precisar estudar cada adversário, jogo a jogo, e obviamente talvez alguma dessas outras equipes vá surgir aí, vai desempenhar bem nessa temporada também, que a gente vai precisar tá bastante atento a isso. Perfeito. De sub-20 não tem ainda nenhuma projeção? Não, de competição ainda não. A gente tem a ideia, né, de que deve ser a competição mais para o segundo semestre. Se isso acontecer, a gente vai estudar como a competição vai ocorrer, toda a questão de custos também para participar dela, para aí sim a gente tomar decisão, né, para saber também se a gente está desempenhando suficientemente bem dentro dos treinamentos para disputar. Então a gente vai avaliar várias coisas, a competição e como a gente vai estar desempenhando para poder escolher, né, se a gente vai disputar ou não. A ideia é que sim, né, se as coisas forem ocorrerem de forma significativa. E aí tentar buscar nessa temporada aí o título, né, que faltou um pouquinho também no ano passado, né, perdemos na final aí no ano passado. Alguma coisa que a gente esqueceu aí, Gabriel? Não, acho que só agradecer, né, esse espaço, né. A gente está ainda aberto aí para essa temporada com o nosso projeto de patrocínio, então a gente está correndo atrás, buscando novos apoiadores para essa temporada. Diferentemente do ano passado, quando eu vim aqui, a gente já sabia os apoiadores da temporada. Nesse ano a gente ainda está com o projeto na rua, então quem quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho pode nos seguir lá no Instagram, que é @FSMfutsal, e ver um pouquinho do que a gente vem desempenhando, né? E pode entrar em contato ali pelo Instagram também, que a gente envia, né, o nosso projeto para o pessoal conhecer, né? Esse ano tem bastante ideias interessantes em relação à mídia, né, a troca de publicidade que a gente consegue desempenhar no projeto. Então a gente espera que tenham mais empresas aí que venham apoiar nosso projeto, porque a gente até está precisando bastante, porque a gente está com um elenco bastante forte, inclusive por mais que a gente perdeu atletas, né, teve reposições que acabam precisando, né, desse apoio financeiro para se manter nos treinamentos. Então a gente está apostando nesse projeto de patrocínio justamente para conseguir atender a necessidade de todos os atletas que permaneceram aí conosco, né? Então quem quiser conhecer pode já nos conhecer. A gente está com um patrocinador fechado, que eu já gostaria de comentar também, que é a For Training Academia, aqui de Camobi, que é o nosso apoiador master da temporada, e já agradeço também, né, esse apoio que essa empresa está nos dando, né? Mas quem mais quiser conhecer, procure-nos, que a gente está com um projeto bem bacana aí. Gabriel Prank, diretor aí e treinador da equipe da UFSM de futsal, um grande campeonato para vocês aí. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e bom ano para vocês aqui também. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros de Santa Maria.